Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos mais uma vez aqui para louvarmos o nome do Senhor neste domingo. E eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias aí no Salmo de número 89 e vamos ler apenas o verso primeiro. Diz assim a palavra do Senhor: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos louvar ao Senhor e proclamar a sua fidelidade. Vamos orar, em seguida estaremos adorando ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, de eternidade a eternidade, porque só tu és Deus, não há outro além de ti. Agora pedimos que o Senhor nos guie através da verdadeira adoração, em espírito e em verdade, para proclamarmos a tua fidelidade a todas as gerações. Em nome de Jesus. Amém. Salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Canta, aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta, aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais formoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é a paz, Ele é a vida, é o amor, o sol da justiça. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, e venceu por nós lá na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais famoso entre os 10.000.
aleluia. O seu nome é Jesus, aleluia. E venceu por nós lá na cruz, aleluia. O seu nome é Jesus, aleluia. E venceu por nós lá na cruz, aleluia. Aleluia. O seu nome é Jesus, aleluia. Que venceu por nós lá na cruz, aleluia. O seu nome é Jesus, aleluia. Que venceu por nós lá na cruz, aleluia. O seu nome é Jesus, aleluia. Que venceu por nós lá na cruz. Bom, amados irmãos, já louvamos ao nome do Senhor e agora cremos que em resposta à nossa adoração, o Senhor irá trazer uma palavra direta aos nossos corações. Então, eu vou ler aqui Atos, no capítulo 7, do verso 9 até o verso 16. Você pode acompanhar aí na tela ou na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração de maneira muito especial. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amados irmãos, nós vimos no domingo anterior como os patriarcas, movidos por um espírito de rejeição, de ciúme, como eles pegaram o seu irmão e o venderam para mercadores de escravos, né? E vimos também que Estevão, ele deu um salto no tempo de aproximadamente 350 anos. É isso mesmo, 350 anos. E ali Estevão estava mostrando que assim como os patriarcas haviam rejeitado José, seu irmão, assim o Sinédrio também estava rejeitando ao Senhor Jesus, ao Evangelho e a todos aqueles que estavam crendo pela fé no nome do Filho de Deus. Hoje nós veremos algumas verdades, pelo menos 3 verdades vivenciadas pelo Senhor Jesus e que Estevão reconhece na vida de José. E ele mostra que José era um tipo de Cristo, alguém que se assemelhava ao Senhor Jesus como um libertador, como um salvador. E Estevão, ele traz a lume, traz a presença de José no seu sermão exatamente para mostrar que o Senhor Jesus é aquele que tem
as credenciais para ser o Salvador e o libertador de todo aquele que crê. E ele estava ali, de alguma forma, tentando fazer com que o Sinédrio fizesse uma releitura da história, não olhando através de Moisés, mas olhando através do Senhor Jesus. Bom, e nós vamos ver essas 3 características que foram vivenciadas pelo Senhor Jesus e que foram também vivenciadas, enxergadas por Estevão na vida de José. E a primeira delas está aí no verso 9, quando diz que os patriarcas invejosos venderam José para o Egito, mas aí vem depois do ponto e vírgula, mas Deus estava com ele. Então a primeira coisa que Estevão ressalta aqui é a presença de Deus em nossas vidas. Assim como Deus estava presente na vida de José, também estava presente na vida do Senhor Jesus. E essa é uma coisa muito importante para nós, porque mostra que Deus, ele não nos livra das injustiças, mas ele está conosco em todas elas e nos concede a sabedoria para reconhecê-lo nas nossas tribulações. Nós podemos ver isso em João capítulo 8, verso 9, quando o próprio Senhor Jesus diz que não está só. Ele diz assim: quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, assim como José não estava sozinho, Jesus não estava sozinho, você também, meu irmão, minha irmã, não está sozinho, sozinha. A presença de Deus está ao seu lado. Hebreus capítulo 13, verso 5, o escritor de Hebreus diz lá, onde o Senhor afirma: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Deus disse aí a mesma coisa para Israel, lá em Deuteronômio 31, verso 6, e para Josué 1, verso 5, de que não o abandonaria e nem o deixaria. Da mesma forma, hoje, não importa a tribulação que você esteja passando, não importa o tipo de rejeição que você esteja passando, não importa o tipo de injustiça que você esteja enfrentando, mas eu quero dizer para você que Deus está com você. Amém? Deus está com o seu coração. Nós passamos por muitos problemas, nós passamos por muitas dificuldades na vida e muitos desses problemas têm afetado o nosso coração. Porque nesse mundo caído, nesse mundo perdido, nesse mundo que dá as costas para Deus, é um mundo marcado por muita dificuldade, é um mundo marcado por muita luta, é um mundo marcado por muita tribulação. Mas o Senhor Jesus está ao nosso lado a todo instante. Eu lembro de uma passagem aqui, quando o apóstolo Paulo ele está pregando para os judeus lá em Jerusalém, de repente há um tumulto e todos querem matá-lo. Aí os soldados romanos intervêm e vêm ali, arrebatam Paulo e o prendem na fortaleza chamada Antônia. E o verso 11 do capítulo 23 de Atos diz assim, que o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, ânimo. Olha, queridos, esse é o Deus que está conosco e que nos diz coragem, ânimo no vale da sombra da morte. Esse é o Deus que, mesmo que você esteja aí como servo de Deus, prisioneiro em alguma situação,
Deus está dizendo: coragem, ânimo, eu estou com você e você vai vencer isso, você vai passar por isso de forma triunfante para a glória do meu nome. É assim que Jesus diz para mim, é assim que o Senhor Jesus diz para você. Então, você está passando por situação difícil, está passando por problemas, está passando por dificuldade financeira, está passando por alguma dificuldade familiar, está passando por alguma injustiça, por alguma luta. Eu quero dizer para você: coragem, ânimo. O Senhor Jesus, Ele está do seu lado. Ele está ao seu lado. Jamais te abandonará, jamais te deixará. A segunda coisa que Estevão cita em seu sermão, que ele enxerga tanto na vida do Senhor Jesus, como também na vida de José, e que ele estava tentando mostrar isso para o Sinédrio, é que existe no tempo presente, na minha e na sua vida, a intervenção de Deus em nossas vidas. Nós já temos falado nisso, que Deus é o Deus que intervém. O verso 10 diz assim: e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Irmãos, que coisa extraordinária! Diante de toda a situação difícil que José passou na vida, Deus veio com uma intervenção gloriosa. E gloriosa também é a encarnação de Cristo. Porque quando Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, era uma intervenção na história para nos livrar do inferno, para nos livrar dos nossos pecados, para nos lavar com seu sangue. Ah, queridos irmãos, nós passamos por muitas dificuldades, mas Deus, Ele nos livra. E às vezes, de humilhados, Deus nos levanta. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem nos dado a condição de estarmos firmes, porque Ele é o Deus que intervém na minha vida. Glórias ao nome do Senhor. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta no tempo oportuno. E eu quero dizer que o tempo oportuno para a sua vida vai chegar na hora de Deus, no tempo oportuno de Deus, no momento de Deus para a sua vida. A chave da história de José foi um versículo que nós já vimos no domingo passado, mas eu quero ler de novo para você, que está aí em Gênesis 50, verso 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José, ele foi o homem para quem o desastre se converteu em triunfo. Isso pode acontecer com você. Deus converteu um desastre em triunfo. Deus faz isso. Odiado por seus irmãos, vendido como escravo para estrangeiros, como mercadoria barata, escravo que foi traído pela sua patroa, e quando estava preso e ajudou uma pessoa que estava lá dentro, essa pessoa, quando saiu, não se lembrou dele, não devolveu o bem que recebeu, mas no tempo oportuno, no tempo de Deus, Deus o exaltou e colocou como governador do Egito e da casa real. Que coisa extraordinária! Deus vai
fazer a mesma coisa com a igreja. Deus pode fazer a mesma coisa com você. E isso acontece não no tempo que nós queremos, mas no tempo de Deus. No tempo do Senhor. No tempo em que Deus intervém de forma extraordinária na minha e na sua vida. Em terceiro e último lugar, é a manifestação da graça de Deus através das nossas vidas. Essa manifestação da graça estava em José, estava em Jesus e está na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que professa o nome do Senhor, de todo aquele que olha para o Senhor e o tem como único e suficiente Salvador de suas vidas. Essa graça estava presente na vida de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, aí no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, João disse assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai." A graça reinava, transbordava na vida do Senhor Jesus. E essa graça também deve necessariamente transbordar em nossas vidas, nós que amamos o Senhor, porque essa graça se manifesta em momentos mais difíceis. Essa graça se manifestou na vida de José, quando ele foi traído pelos seus irmãos, se manifestou na vida de José quando ele foi traído pela sua patroa, quando ele foi traído por um amigo dentro da prisão. Essa graça se manifestou quando Deus o libertou da prisão, quando Deus o exaltou como governador do Egito e como governador da casa real. Essa graça se manifesta não só em tempos de dores, mas também no tempo em que as coisas mudam. A graça se manifesta quando Deus diz não, quando Ele diz sim, quando Ele permite a dor, o sofrimento, mas também vai permitir a alegria e o soerguimento. Deus, Ele não poupa seus filhos de passarem por lutas e por dificuldades, pela lágrima, pelo luto ou pela dor. Mas Ele nos dá poder para triunfarmos em todas essas situações, através da graça, do perdão, da fé, da resiliência, em todas as situações. Há muitos servos de Deus que estão passando por algum tipo de sofrimento, ou que têm parentes e amigos que são servos de Deus, que são daqueles que abraçam a fé evangélica, que estão passando por uma situação difícil na vida. E muitos desses irmãos, quando olham para isso, eles entram numa crise na sua fé. Eles começam a questionar e a duvidar. Muitos decepcionados com a sua falta de melhora ou com a morte de outros servos fiéis, passam a não crer mais em nada, abandonam as suas igrejas, até o próprio evangelho, e outros que permanecem na igreja estão lá, mas estão desconfiados, estão com algum tipo de dúvida e incerteza. Irmãos, mesmo homens de fé passam por enfermidades, passam por dificuldades. Passam por dor, morrem.
E nós estamos muito doloridos, porque Deus chamou o nosso irmão Cosme para o céu, um homem cheio de fé, um homem de Deus, um homem que nutriu uma vida de excelência com o Senhor, nosso amigo, nosso irmão, mas Deus o chamou para si. Sabe, queridos, cristãos verdadeiros passam por isso. Adoecem, e podem chegar até mesmo a partir para os braços do Senhor. Acontece. Nós podemos ver isso na Bíblia. Muitos servos de Deus que sofreram. Podemos ver isso na história. Agora, o significado disso é múltiplo. Primeiro, é que desde o conceito de que as doenças nem sempre representam falta de fé, até ao fato de que Deus se reserva o direito soberano de curar quem Ele quiser e chamar quem Ele quiser. Não é verdade? Quando um cristão adoece ou morre, não é porque ele tinha falta de fé, não é porque tinha algum pecado na sua vida, não, porque chegou o tempo. Chegou o tempo. E com isso, eu não quero desanimar você a orar pedindo a cura sua ou de outra pessoa que você conhece. Não, essa não é a minha intenção. Quando eu me encontro doente, eu oro por mim. Quando eu conheço alguém que eu sei que está enfrentando enfermidade, eu oro por eles para que Deus os cure. Sim, eu oro por eles. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é uma palavra de consolo, para que você não fique se culpando, dizendo que não deu certo porque você não teve fé suficiente, ou para que você não fique julgando para dizer que o outro não teve fé suficiente. Não. Eu quero consolar aqueles que oram e que pediram a cura que nunca veio e talvez nunca venha. Nós oramos porque está no plano de Deus. Deus escuta as nossas orações e responde a muitas delas. Às vezes, essas respostas estão de acordo com aquilo que nós queremos e às vezes não. Mas Deus nos dá o direito do luto, do choro. Deus nos dá o direito de sentirmos a perda, de sentirmos a situação. Irmãos, em Levítico 17, verso 20, quando Nadab e Abiú acenderam fogo estranho na presença de Deus, Deus os matou dentro do tabernáculo. Quando Arão soube daquilo, ele ficou extremamente triste. E ainda mais que Moisés chegou para eles e falou: olha, não desgrenhem, não se despenteiem, não se manifestem, porque vocês estão servindo no tabernáculo. Vocês naquele momento eles não podiam externar. Mas o que aconteceu? Arão não conseguiu cumprir com a obrigação espiritual que ele tinha dentro do tabernáculo e passou para que outro fizesse. E aí Moisés chega e diz: por que você não fez o que eu te ordenei? Ele diz: olha, perdi 2 filhos de uma vez só. Você acha que Deus ia gostar que eu me apresentasse de forma triste para fazer esse serviço?
como eu estou hoje pela perda dos meus filhos? E diz a palavra de Deus que Moisés aceitou a palavra de Arão. Irmãos, Deus aceita. Quando nós não conseguimos comer, quando nós não conseguimos ficar alegres, quando nós não conseguimos nem ir trabalhar, nem fazer nada, a não ser ficar prostrados porque perdemos por alguém, ou perdemos alguém, ou por alguém a quem nós amamos e que está aí no leito de enfermidade. Nós que vivemos um tempo de tanta enfermidade nesse país, onde tantas pessoas estão morrendo. Sim, a tristeza é uma forma de nós seres que são sensitivos, que manifestar a sua dor. E cada um manifesta do seu jeito, da sua maneira. E o Espírito Santo nos conforta, nos consola e aos poucos vai nos botando para cima. Que seja assim com o coração de todos aqueles que estão sofrendo, que estão enlutados, que estão abatidos, que estão tristes, que não estão entendendo. Mas Deus sempre no controle. Sempre estará no controle. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Agora, a questão é como nós vamos enfrentar esses problemas físicos, espirituais, relacionais. E eu quero ler um texto aqui que eu vou colocar aí na tela para você ler também, ou você pode ler na sua Bíblia, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Eu vou ler o verso 12 e depois vou ler o verso 15 ao verso 19. Diz assim: Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome, pois o tempo de começar o julgamento já começou e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Os que sofrem porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio de suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Ora, irmãos, se primeiro vem por nós, e se está na hora de começar, nós temos que estar preparados. O Senhor Jesus nos avisou através das Escrituras, através dos seus profetas, através de muitas mensagens que ouvimos. Então, nós devemos encomendar as nossas almas ao fiel Criador, estarmos prontos para toda e qualquer circunstância, ainda que isso venha a doer. Mas essa graça, ela não se manifesta apenas na questão de doenças, da dor física, mas também nas questões de relacionamentos. Talvez você que esteja me vendo e ouvindo hoje esteja com problema de relacionamentos. Você não consegue perdoar, você está com problema com pessoas no seu trabalho. E não fique esperando que ela dê o primeiro passo, não. Mesmo que você esteja com a razão, você deve dar o primeiro passo na direção da reconciliação. Muitas pessoas
nutrem inimizades gratuitas. E já começou essa peste de negócio de política, para quem vai ser o presidente. Agora, com a queda de todas as penalidades aplicadas ao ex-presidente, agora os crentes estão brigando um contra o outro para ver quem vai ser eleito. Pare com isso. O nosso presidente é Deus, é Jesus. O nosso governador é o Senhor Jesus. Parem de brigar. Parem de comentar postagens que nada mais têm o objetivo de nos separar. Parem com isso. Se reconciliem. Se reconcilie com seu irmão, com a sua irmã, com seu esposo, com a sua esposa, com seu tio, com sua tia, com o seu amigo da faculdade, com o seu amigo da sua escola, com o seu colega de trabalho, aonde for. Porque não é o plano de Deus que venhamos a ter uma vida assim. O nosso Deus é o Deus da reconciliação e Ele trabalha para desfazer a inimizade em todos os âmbitos da nossa vida. E eu quero ler outro texto com vocês aqui, que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 13 até o verso 16. Diz assim, leia aí na tela ou acompanhe na sua Bíblia. Agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz pela sua morte na cruz. Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Deus não quer inimizade entre pessoas que declaram fé nele e pessoas que não declaram. E nem quer inimizade dentro da igreja. Paulo disse, se não me engano, aos Filipenses, rogo a Evódia e a Síntica que pensem igualmente, que se reconciliem uma com a outra. E a palavra de Deus nos exorta que devemos nos reconciliar com todos com quem nós sabemos haver uma inimizade. Precisamos fazer uma leitura do lugar aonde nós estamos, com pessoas que nós convivemos e tratar dessas feridas. Olha, eu quero concluir dizendo que Deus continua transformando vales em mananciais. Você pode estar no vale da sombra da morte, mas Deus vai transformar o seu vale num manancial de águas vivas. Quero dizer que desertos são transformados em pomares. Você pode não estar vendo nada agora, mas Deus vai fazer você dar fruto. Deus pode fazer noites escuras em manhãs cheias de luz, porque é Ele quem lança luz nas nossas trevas. Aleluias! Vidas esmagadas pelo sofrimento em troféus da sua graça. Irmãos, no meio dessa saga dolorosa, José é o mais próximo tipo de Cristo.
Ele é o mais próximo que encontramos em todas as Escrituras. Ele era amado pelo Pai e invejado pelos irmãos, vendido por 20 moedas de prata, desceu para o Egito, assim como José e Maria desceram para o Egito com Jesus, quando as crianças estavam sendo mortas por ordem das autoridades da época. Olha, e em tempos de prova, Deus é aquele que se faz presente. José foi perseguido injustamente, abandonado pelo seu amigo, assim como Jesus foi traído por Judas e foi exaltado depois da aflição como Salvador do seu povo, assim como o Senhor Jesus, depois da cruz, foi exaltado, ressurgindo dentre os mortos, sendo elevado às alturas e há de vir da mesma forma que foi para buscar a sua igreja. Estevão estava mostrando para o Sinédrio que Jesus era de fato Cristo, o Messias, que eles estavam esperando, mas que não estavam enxergando. Nós podemos ver que toda aquela situação que veio na vida de José tinha um plano que ele mal sabia. Ele vivenciou a dor para depois vivenciar a alegria. José foi alvo da maravilhosa intervenção da graça, assim como eu creio que você vai ser alvo, a sua família, os seus filhos, toda a área de sua vida vai ser e está sendo alvo da intervenção maravilhosa de Deus. Pois Deus que consolou e libertou José é o mesmo Deus que nos consola e nos liberta das nossas angústias. O mesmo Deus que promoveu um final glorioso para José e para o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus vai promover um final glorioso para a sua igreja, para você, meu irmão, minha irmã, nesse tempo e no porvir. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Olha, Deus vai nos dar a condição de desfrutarmos em Cristo Jesus de sua presença, de sua intervenção e de sua graça nesse mundo. Até quando Ele aparecer nos céus, está muito breve, Maranata, Ele virá nos salvar, nos buscar para um novo mundo, né? Para a Nova Jerusalém, para a glória de Jesus. O que eu e você temos que fazer? Temos que viver com esse espírito, temos que viver conscientes de que esse Deus bendito está conosco, de que esse Deus bendito jamais nos abandonará e que Ele irá prover aquilo que precisamos em tempos de lutas e de dificuldades. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua santa palavra. E eu peço que ela penetre em nossos corações e renove a nossa esperança e a nossa confiança em Ti, Senhor. Porque nós não temos, ó Pai, outra pessoa. Para quem iremos? Para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso rogamos que aqueles que estão em dúvida, para aqueles que estão questionando a si mesmo, questionando a Ti, possam descansar nos Teus braços, descansar na Tua palavra. Assim nós Te pedimos, consola, conforta aqueles que estão passando por lutas e por dificuldades, aqueles que estão de luto, aqueles que estão tristes, mas aos poucos nos levanta para uma vida sólida e firme em Jesus Cristo. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito esteja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje,
mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.